Porque eu chego com a minha bolsa cheia de livro, eu não me ponho esse negócio ali, se não der certo eu gravo você lá em casa. Bom, gente, para quem não me conhece, todo mundo já me conhece, né? Eu sou Ana Beatriz, eu sou palestrante, eu sou estudante da doutrina, ainda enfrentando meus desafios aí, que não são poucos, como todos nós. E assim, eu, para ser sincera, eu acho que eu nunca tenho um tema, sabe? Porque eu estou sempre procurando alguma coisa. Gosto muito de ler. E há muito tempo eu ouvi uma entrevista, tanto que o Pedro Paulo pediu para colocar para vocês o tema da noite de hoje. E eu gosto muito de ouvir os mais velhos, gosto de ouvir a opinião de escritores, leio. E certa vez eu ouvi uma entrevista de um escritor pernambucano, se chama Ariano Suassuna. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele é dramaturgo, ele é escritor, professor. Ele também está na Academia Brasileira de Letras. E ele, numa entrevista, o jornalista virou para ele e falou assim: você acredita em Deus? Como é que é isso? E eu venho tem muitos anos que eu escuto a mesma entrevista, as mesmas respostas. E ele, antes de responder essa pergunta do escritor, ele menciona um pernambucano também, lá dos idos de 1918, Leandro de Barros. É um cordel. Então, ele, antes de responder esse repórter, esse jornalista, se ele acreditava em Deus, ele recita, ele fala um cordel. Se eu me atrapalhar aqui, eu trouxe, mas eu ensaiei muito para falar ele de cor. E esse cordel é o seguinte: cordel, vocês sabem, são aqueles repentistas, né, que eles estão na rua. Esse escritor, ele fala o seguinte: se eu me encontrasse com Deus, eu iria perguntar: por que é que a gente sofre tanto quando viemos para cá? Perguntaria também do que é que ele é feito, que não dorme, que não come e assim vive satisfeito. Por que que ele não fez a gente do mesmo jeito? Por que que uns são tão felizes e existem outros que sofrem tanto, nascidos do mesmo jeito, criados no mesmo canto? Quem é que foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Então, uma vez ele responder se ele acreditava em Deus, ele colocou esses questionamentos que talvez nós também possamos fazer. Eu acho que todos nós nos perguntamos quando estamos passando por uma dificuldade, quando estamos enfrentando desafios, porque todos nós estamos enfrentando desafios. Sejam desafios materiais, nessa luta incessante que a gente tem pelo poder, os nossos desafios morais, que para mim são os piores, porque nós que adentramos a doutrina nos cobramos a todo instante a nossa conduta, a nossa postura. O nosso desafio espiritual, porque somos espíritos a caminho da evolução. Então todos nós, acredito eu, que nos perguntamos: por que sofremos tanto? Eu achei lindo essa colocação dele, e ele ainda fala o seguinte: eu fui pesquisando vários escritores, o Rubem Alves também fala, ele é perguntado, porque ele tem um livro, Perguntaram-me se acredito em Deus. Então, a princípio, antes de estudarmos, que é o que Kardec coloca para nós não podemos falar nada antes do estudo, antes de conhecermos, antes de lançarmos mão dessa literatura incrível e vasta que é da doutrina espírita. Rubem Alves também é perguntado, e ele às vezes se exalta e fala também: onde é que estava Deus quando as torres gêmeas foram destruídas? Onde é que estava Deus quando as bombas destruíram Nagasaki e Hiroshima? E nós nos perguntamos: onde é que está Deus quando a nossa vida se destroça? E a doutrina vem nos acalmar, nos acalentar. E Kardec, que era um estudioso, ele vai colocar para nós isso. Porque todos nós estamos em busca da verdade. Talvez a gente saia daqui sem conseguir essa verdade plena, porque nós estamos no mundo material. A matéria ainda nos sobrecarrega, nos impede de ver as coisas, de enxergar. Que nós temos o livre-arbítrio, que as escolhas são nossas. Ontem uma pessoa leu uma carta para mim de um filho presidiário a uma mãe. Eu não concordei a princípio, porque nós não podemos colocar responsabilidade no ombro dos outros. Tanto quanto Deus não nos responsabiliza unicamente. E Padre Fábio de Mello, naquele programa Direção Espiritual, ele fala para nós que nós somos um projeto de Deus. Que não tem nenhuma criação que o Criador cria para o mal. Vocês imaginem só.
Se pintores, se escritores fazem as suas obras e querem que elas proliferem, que elas alcancem todos nós de uma forma benéfica, as pinturas que admiramos, como que Deus, que é infinita bondade, que é a razão de todas as coisas, pode fazer um projeto que somos nós, para que nós sejamos fadados ao mal? E a doutrina coloca isso para nós, a racionalidade. Aí nós vamos encontrar no Boas Ideias do Richard Simonetti. Richard Simonetti, para quem não conhece, para mim é uma das melhores literaturas, porque ele tem um vocabulário muito simples, as histórias que marcam e fazem com que a gente entenda o que a doutrina coloca para nós. E nesse livro, ele vem relatando para nós sobre alguns filósofos, que sabemos que a filosofia, que a doutrina espírita é ciência e filosofia. Então nós vamos lançar mão de Pitágoras, lá na Grécia, no ano 6 a.C. Ele foi um dos espíritos mais lúcidos da antiguidade. E todos o chamavam de sábio. Ele falava que não, ele era um filósofo. Se a gente for pesquisar, é um amigo do saber. E depois nós vamos para Platão. E Platão também colocava essa colocação para nós, que enquanto nós não descobrimos a verdade, nós nos perdemos no caminho. E que a filosofia, o filósofo, ele não tem que pesquisar a verdade a seu bel prazer, simplesmente pela ambição de ser um filósofo. Mas ele deveria buscar a verdade para que a verdade chegasse até todos nós, pequeninos que somos ainda. E se vocês tiverem curiosidade, vão ler esse livro, chama Boas Ideias. E algumas coisas eu preciso ler para vocês, que são palavras que não são minhas, e elas penetram profundamente o nosso conhecimento, a nossa alma, e nos coloca para pensar. Será que nós acreditamos em Deus? Será que nós achamos que Deus, Ele só existe quando Ele realiza aquilo que nós pedimos? Aí alguém colocou para mim também a seguinte frase: Deus não nos dá aquilo que a gente quer, Ele nos dá aquilo que a gente precisa. E é nesse momento que a gente para de acreditar em Deus. Porque a gente acha que Deus é um amador. Ele fica sentado num lugar. Nós não podemos comparar Deus com a nossa forma. Ele não é um ser antropomórfico. E Kardec, na sua sabedoria, que ele fala para nós, para conhecermos Deus, primeiro nós temos que ter a humildade. Porque nós ainda não temos a capacidade de conhecer Deus. E aqui o texto ainda fala, Kardec pergunta, o que é Deus? Ele não pergunta quem. Porque quando nós, estudiosos que somos, quando a gente vai pesquisar esses dois pronomes, o que e o quem ele identifica. Como que nós podemos identificar Deus? Nós podemos identificar Jesus, filho de José e Maria, um carpinteiro. Mas o que é Jesus? E o que é Deus? Deus é a inteligência suprema de todas as coisas. Ele é o início de tudo. Será que nós acreditamos em Deus? Nas nossas aflições, quando nós fazemos algum pedido, será que a gente compreende e entende que talvez naquele momento a gente não pode ser atendido porque não estamos preparados ainda? Porque se nós formos nos comparar, nós somos igual crianças lá no primário. É como se nós dessemos uma criança hoje de 5, 6 anos álgebra. Eles não têm condição de entender. E nós também estamos na nossa infância espiritual. Nós ainda não temos essa capacidade de entender, mas podemos sentir. Como que Deus responde aos nossos pedidos? Eu fiz um estudo, até uma pessoa falou comigo, que na doutrina a gente não fala essa palavra milagres. Então eu vou falar com vocês que tudo bem, nós que somos espíritas, não existem milagres na nossa vida. Mas existem sinais. E eu acho que a maturidade mostra para nós quais são os sinais da presença de Deus na nossa vida. De alguma maneira. Cada um de nós tem uma maneira de identificar. Tem um filme muito interessante, se chama Milagres do Paraíso. Milagres do Paraíso conta a história de uma família cristã convicta. Aquela família que frequenta o seu templo quase todos os dias, participa de todas as tarefas da casa, mas quando essa família é colocada sob um desafio, isso é um fato verídico. Esse livro foi escrito pela mãe dessa criança. E esse casal tinha 3 filhas, e uma delas foi descoberta com uma deficiência no intestino. Ela tinha um problema gastrointestinal, em que a barriga crescia
e os alimentos não faziam o seu caminho perfeitamente. E a mãe, vendo aquela filha com uma doença incurável, um dia ela vai até a igreja e fala lá para o pastor que ela nunca mais iria adentrar aquela igreja. Que ela não podia admitir que o Deus que ela acreditava pudesse dar a uma criança inocente de apenas seus 5, 6 anos uma doença tão grave e fatal, sem nenhuma chance de cura. E ela abandona a igreja. E ela começa a perambular com aquela filha, e ela vai viajando, vai para uma cidade, e ali ela encontra uma secretária. Então eu estou falando que são sinais, porque ela encontra no final da história, mas assistam o filme, para a gente perceber o que é Deus na vida da gente. Se a gente não perceber hoje, talvez amanhã, talvez a gente saia daqui sem ainda conseguir encontrar. Porque eu até fiz a pergunta, será que nós acreditamos em Deus? Se vocês fossem responder hoje, se você fez essa pergunta hoje, você acredita em Deus? Pense na resposta que vocês dariam. Só que no final da história, a cura, ela encontra a cura para essa filha. De uma maneira tão adversa, tão inacreditável, tão impossível, que a gente realmente não acredita. A gente está perdendo até a capacidade de acreditar. E essa menina é curada, e quando ela vai à igreja, dá o seu depoimento, o seu relato, vem aqueles flashes na mente dela, vendo os sinais que Deus colocou para ela. Desde o dia que ela saiu da casa dela, até o consultório, quem a abrigou, a criança no quarto com a filha. Então ela vai dando o relato e vai pontuando e falando onde que Deus estava naqueles momentos que ela mais precisou. Esse desafio de acreditar em Deus é um desafio nosso. Ele é diário. Porque nós sabemos que Deus é um Criador. Nós somos a criatura. Mas nós somos criaturas que precisamos também provar para Ele que nós somos um projeto divino. É esse que é o nosso trabalho. Quando eu falo para vocês que eu não sou palestrante, é porque todas as vezes, não sei se tem alguém que vem à Casa Espírita pela primeira vez, ou alguém que nos conhece, nós criamos aquela imagem de quem vem falar alguma coisa é alguém que já atingiu esse patamar da verdade, da perfeição. Engano de vocês. Divaldo fala que todos nós que adentramos a Casa Espírita, que trabalhamos, que estamos aqui lutando, tentando vencer, somos os maiores endividados. E o dia que eu ouvi isso eu me assustei. Eu falei, então minha dívida é muito grande, por isso que eu não posso parar de trabalhar. Então não se decepcionem com aquilo que vocês escutam e também não se encantem. Que Kardec fala isso para nós. O nosso maior defeito é nos encantarmos com quem fala. A doutrina não é encantamento. A doutrina ela é ensinamento. Quando nós fazemos os cursos, aquele encantamento, quando nós presenciamos uma reunião espírita, quando nós descobrimos que alguém vê um ente querido, então a gente se deslumbra com aquilo, acha aquilo uma coisa do outro mundo. E não tem nada do outro mundo. Isso é física. É espiritualidade presente. Foi o que Kardec colocou para nós. O maior defeito dos filósofos é esquecer que para toda a criação há um Criador. Se talvez nós pensássemos dessa forma, talvez nós conseguíssemos encontrar um pouquinho de razão na nossa vida, nos nossos pedidos, que muitas vezes não vem como a gente quer. E aí Kardec ainda fala, ainda bem que o Senhor colocou a verdade para os pequeninos, porque só os humildes é que vão conseguir encontrar Deus e acreditar nele. E Kardec, professor, por natureza, e filósofo, porque ele queria nos ajudar a encontrar a verdade. Porque nós encontramos aqui também que Pitágoras fala para nós o seguinte, olhem só, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo colocar o óculos agora aqui. É muita aparelhagem, né? A verdade. E olha, eu não gosto daqueles negócios, agora eu vou ter que formar. Eu vou aprender, gente, não apavora não, que eu ainda chego lá. Como diz a Beth, né? Olha só. Quem sabe de onde veio, situa-se melhor. Quem sabe por onde anda, não se perde nos caminhos. Quem sabe para onde vai, não experimenta perplexidade. Então isso nós estamos fazendo aqui. Enquanto nós estivermos com uma barata tonta,
As coisas vão acontecer independente da gente querer ou não. Aí tem um poema que Rubem Alves também conta, uma história. Independente daquilo que a gente pensa, que a gente fala, que a gente deseja, as coisas vão acontecer. Porque o universo ele está em constante mudança. Quem acha que a gente morre, que acabou, que a Beth falou esses dias lá no centro, quarta-feira, nós morremos, mas os nossos sonhos eles continuam existindo. Porque nós só nos despimos da carne, mas o nosso espírito, ele está ainda com os desejos, com os sonhos. Nós vamos retornar com outra vestimenta, mas os sonhos não podem morrer. E às vezes a gente coloca datas na nossa vida para as coisas. Mas será que nós estamos preparados? Será que nós vamos conseguir encarar a verdade de frente e recebê-la de que forma? Esses dias também eu ouvi uma pessoa falando o seguinte, um outro escritor também, Augusto Cury, ele é um pedagogo. Ele falou que ele era ateu e ele começou a pesquisar. A doutrina espírita fala isso para nós. Hoje a fé é raciocinada. Nós temos que estudar, buscar as nossas respostas. Ver se aquela verdade é a verdade que nos acalenta o coração. Se não for, vamos buscar. Nós estamos aqui numa busca incessante. Mas não é procurar a perfeição do outro, não. É procurar a nossa perfeição. Talvez nós estejamos custando para melhorar, porque nós estamos procurando a perfeição no outro. E Kardec fala isso para nós. A verdade a gente não consegue enxergar, porque nós estamos usando uma lente embaçada. Porque nós somos de Deus. Nós não estamos sozinhos aqui. E Kardec, nos seus estudos, ele fala que ele começou a ver espíritos. Que às vezes as pessoas com os olhos da matéria, os estudiosos, não conseguiam perceber. Então ele viu que ele tinha uma pesquisa muito mais profunda do que ele podia imaginar. Mas ele ainda fala, usei de cautela, de humildade. Usei da razão, porque eu sabia que estava adentrando um universo não misterioso, mas um universo ainda que não estávamos preparados para conhecer. Porque o Espiritismo não tem nada de magia, não, de mistério. Não tem o conhecimento necessário para que a gente possa saber o que está acontecendo. Porque nós ainda estamos na nossa infância espiritual. E é lindo quando Kardec começa a sua pesquisa, foi quando ele já começou a fazer o Livro dos Espíritos, foi em 1855. E a partir desse conhecimento, dele perceber que haviam espíritos ali, e que essa história, ela era muito maior e muito mais bonita, é que ele elaborou as 1019 questões do Livro dos Espíritos. Mas ele teve a cautela, a humildade, de saber que nós somos seres pequeninos diante desse grande universo. E sabe o que é mais bacana? Eu falo que eu não sou palestrante, não, eu costumo pesquisar, gosto de ouvir. Semana passada eu dei um trabalho para os meninos, é claro que eu não falo de religião na sala de aula. Eu levo textos motivacionais, a gente conversa. Quem tem a sua religião expõe, a gente escuta, a gente respeita. Então é isso que nós temos, respeitar. E aí eu pedi aos meninos que fizessem uma pesquisa sobre as cores. Então cada um foi pesquisar uma coisa. Então eu falei, nós vamos pesquisar a origem do arco-íris. O outro vai pesquisar essas cores quentes, o que elas produzem no ser humano. Se existe mesmo isso, vamos pesquisar. Então pesquisaram, fizeram lindo lá o trabalho do arco-íris. E a gente sabe que existe essa lenda que o arco-íris é um acordo, né? Que Deus fosse, olha, agora o mundo não acaba mais em água. Então houve aquele acordo, que Deus castigou, bonitinho, colocado no canto, aí uma menininha virou para trás e falou assim, olha, mas Deus não castiga ninguém. Olha que bacana. Então essa ideia que uma criança de 11 anos já tem de que Deus não castiga ninguém. E será que nós acreditamos que Ele castiga alguém? Será que nós estamos preparados realmente para encarar a verdade? Que nós estamos aqui temporariamente? A Beth também fala, eu vou guardando tudo, quando for no palestra eu vou anotando. Que nós não estamos aqui de passagem, não. Nós estamos aqui. Porque se falar que é de passagem, a gente passa, não faz nada. Como diz a música, você passa, eu acho graça e fica por isso mesmo. Será que nós estamos aqui de passagem mesmo? Ou será que nós precisamos estar aqui, nesse corpo agora? Porque diz que nós hoje estamos. Nós não somos Ana Beatriz, nós estamos. E esse empréstimo, ele é importante para nós. Será que nós valorizamos esse transporte, esse veículo?
Porque é Ele que nos garante a nossa estadia aqui. Então, acreditar em Deus. O que nós estamos precisando? É de um milagre? É de um sinal? Será que nós não estamos enxergando os sinais que Ele manda para a gente? Eu acredito que os sinais vêm de várias maneiras. Eu falo que todas as vezes que eu venho fazer um estudo, eu tenho um sinal. Eu tenho alguém que fala alguma coisa. E aí a gente vai ouvindo. E o respeito é uma coisa muito importante. Eu fui pesquisar também quem que não acredita em Deus. Aí a gente procura. Drauzio Varela, que tem aquela série no Fantástico, que é um médico renomado, ele não acredita em Deus. Estou citando ele aqui porque a gente vai apontando pessoas que nós conhecemos, que a gente pode pesquisar. Por que ele não acredita em Deus? Não fala, mas ele fala o seguinte: eu não acredito em Deus, mas respeito quem acredita e gostaria que as pessoas também me respeitassem. Então, acreditar em Deus é a gente ter essa clareza de respeitar o outro, de saber que nem tudo está preparado para nós na hora que nós queremos. E nós vivemos um mundo imediatista, materialista. Nós queremos tudo para nós. É uma verdade. A gente ainda não conseguiu se desvencilhar do materialismo, porque nós vivemos dele. Nós não estamos aqui, gente, fazendo apologia à miséria e à pobreza. A gente está falando aqui sobre o exagero. A falta de medida que nós estamos perdendo. Do respeito, do cuidado, do carinho. Isso é difícil para todos nós. Porque nós sabemos que todas essas virtudes e esses ingredientes, eles começam dentro da nossa casa. E é o lugar que mais está faltando. São esses ingredientes básicos para que a gente comece a edificar o reino de Deus. Ele começa dentro de casa. E o mais bonito ainda, mesmo dolorido que nós sabemos, é dentro de casa que estão nossas ferramentas. Nosso esmeril, nosso martelo, prego. Isso aí vocês pensam qualquer ferramenta aí, porque é ali dentro mesmo. Eu assisti 2 palestras na casa espírita, coincidentemente a Beth marcou muito. E eu sempre vou com a minha irmã. Quarta-feira passada nós fomos, e o bacana é que a gente sai de lá, ela olha para mim e eu olho para ela. Ela pergunta assim para mim: será que a gente é assim? Eu falei assim: eu também ia te perguntar a mesma coisa. A doutrina coloca isso para a gente. O que eu acho mais bacana do Espiritismo é a gente pensar. É a gente compreender, como Kardec coloca para nós, nesse livro aqui também, Nos Domínios da Mediunidade, eu até anotei, é a última parte que a gente estava estudando, como que nós seríamos mais felizes se nós entendêssemos que o outro, ele não está na mesma escala evolutiva que nós. Como que a gente ia sofrer menos? E como que a gente não consegue? Como que a gente se preocupa com a postura do outro em relação a gente? Isso que eu perguntei lá para minha irmã, porque a Beth falou uma coisa muito interessante. Ela falou semana passada sobre a evolução, sobre o casulo. Então ela sempre tem essa fala aí. Mas é importante, porque a gente começa a pensar na gente, né? Peraí, onde é que eu estou errando? Eu, depois que me tornei espírita, eu pergunto. E às vezes eu me reprimo e me recrimino. O que você está aprendendo? E é isso que é ser espírita. Não é ser perfeito, mas é tentar alcançar um pouquinho da perfeição. Porque nós não vamos sair daqui 100% anjos. Nós somos fadados à angelitude. O projeto de Deus é esse. Nós não somos um projeto. O projeto dele é que nós nos transformemos em anjos. Gente, mas é muito difícil. Se nós imaginarmos qual o caminho que nós temos que percorrer, nós sabemos que é difícil. É fácil da gente sair lá do primário e chegar lá na universidade. Como que nós trabalhamos? Como que nós abrimos mão de tantas coisas no plano material? Imagina para nós nos tornarmos anjos. E aqui nos livros dos Homens da Mediunidade fala sobre isso para nós. Nós não estamos preparados para ainda encarar a verdade. Nós precisamos alcançar essa maturidade. E quando a gente fala de sofrimento, de desafio,
Nós sabemos que nós temos companheiros de jornada que passam por desafios muito piores do que o nosso. Tremendos, gente, de muita dor. Essa capacidade de perceber que o outro sofre, nós também fizemos um trabalho com os jovens, se chama empatia. É nós nos colocarmos no lugar do outro. Simpatia é diferente. E nós vamos observando que hoje, eu estava conversando com estudantes de medicina e falando, vocês têm que ter um outro olhar. E a ciência já encara isso diferente. A ciência já vê que nossas doenças, elas não são só físicas. Elas se manifestam primeiro no nosso perispírito. Nós estamos doentes da alma. Nós não estamos doentes do corpo. E aí no livro aqui, Os Domínios da Mediunidade, na última parte dele, fala para nós o seguinte: é preciso considerar que nem todos possuem idêntica idade espiritual e que a humanidade terrestre, em sua feição de conjunto, ainda se encontra tão longe da angelitude quanto a agressiva animalidade ainda está distante da razão perfeitamente humana. É muito cedo para que o homem se arrogue o direito de apelar para a verdade total. Por agora, é imprescindível trabalhe intensivamente, com devoção ardente e profunda ao bem, para atingir mais amplo discernimento das realidades fragmentárias ou provisórias que os cercam na vida física. E considerada a questão nesse aspecto, estejamos convictos de que a ausência de escolas do espírito ou a supressão dos instrutores constituiriam a multiplicação dos hospícios e o rebaixamento do nível moral. Porque sem um apelo à dignificação da individualidade em processo de crescimento mental e de sublimação do tempo, não poderíamos contar senão com a estagnação nas linhas inferiores da experiência. E o que está acontecendo nesse mundo que nós estamos vivendo? Quanta loucura, quantas doenças que nós desconhecemos. Será que essas doenças elas têm origem onde? A doutrina coloca isso para nós e Kardec, ele fala para nós nesse livro aqui, Boas Ideias, sobre tudo isso. Então, continuando aqui quando ele fala, outra coisa muito interessante. Será que nós acreditamos num Deus tirano? Ariano Suassuna fala depois que ele lê esse cordel. Ele fala o seguinte: eu não consigo ter essa visão amarga, dura, atormentada e sangrenta. Ou existe Deus, ou a vida não tem sentido. Deus, para mim, é uma necessidade. Se eu não acreditasse em Deus, eu seria um desesperado. E eu acho que se nós estamos aqui hoje, quem veio pela primeira vez, quem está vindo várias vezes, desde que eu adentrei a doutrina espírita, eu sempre ouço essa palavra, a razão. Kardec fala para nós o seguinte: se falta religiosidade aos pensadores, falta racionalidade aos religiosos. E o que nós estamos vendo aí? Um monte de religiões que deveriam nos unir, mas estão nos separando. Porque Deus, ele é um só. Ele é um único Criador. E nós somos as criaturas. Onde quer que nós estejamos, o Criador é um só. E nós vamos dando diversos nomes para esse Criador. Mas ele é o obreiro, é só ele. É ele que mandou Jesus como pedagogo, como orientador. Aí sim, na nossa forma. Mas Deus, ele não tem a nossa forma. Ele não tem essa maldade. Ele não tem essa parte humana. Vocês imaginem se Deus fosse humano. Será que ele teria essa capacidade de nos perdoar? Augusto Cury fala que ele resolveu pesquisar. Ele queria saber. Ele queria procurar a verdade sobre Deus. E ele achou interessante como que Deus coloca sobre a terra o seu filho. Ele ainda crucificado, ele pergunta ao seu traidor: mas amigo, o que tu fazes aqui? Imagine nós, será que nós perguntaríamos a um traidor, a quem nos fere, a quem nos magoou: uai amigo, o que você está fazendo aqui? Isso aí vocês têm que ler, pesquisar e adentrar esse mundo maravilhoso. Não é misterioso, esse mundo da verdade, que ainda para nós não é uma verdade absoluta,
mas é uma verdade relativa. Porque nós vivemos uma verdade relativa. Tem um livro muito interessante que chama Einstein para Distraídos, que fala sobre a teoria da relatividade. São histórias isoladas, em que Einstein coloca para nós essas questões da nossa espiritualidade diante da relatividade. Porque se nós formos estudar, tudo é física. Quando nós falamos da lei da ação e reação, todo mundo fica desesperado, mas é a física. Quem estudou física aí sabe, a todo objeto, quando nós imprimimos uma força, ele volta para nós com a força contrária maior do que ele foi. É a lei da ação e reação. Então essa ideia de que Deus nos castiga, nós precisamos abolir ela da nossa vida, porque Ele não nos castiga. Nós temos que ser responsabilizados por aquilo que fazemos de errado contra o nosso semelhante. Quando nós pedimos a Deus alguma coisa, sabe que quando nós pedimos nós temos que lembrar que o outro também está pedindo? Que o outro também merece? Que o outro também sofre tanto quanto nós? Ou será que nós achamos que nós somos privilegiados? Que nós somos filhos diletos do Criador? Ele não tem o nosso raciocínio. Ele não tem a nossa natureza rude. Ele não tem a nossa natureza má. Porque isso nós também adquirimos aqui. Porque Sócrates fala que nenhum de nós, nenhuma criatura foi colocada aqui com o mal dentro de si. Nós é que estamos aprendendo a cultivar o mal. Vocês já viram um criador fazer uma obra ruim? Foi o que nós dissemos. Então a doutrina coloca para nós isso, é razão, racionalidade. Ninguém pode chegar para nós e falar um absurdo e nós só falarmos, está certo, amém, vamos pesquisar, vamos estudar, vamos ler. Não é achar bonito o que um colega falou, vamos pesquisar. Mas por que ele acredita em Deus? Eu quero saber. Os escritores, os pesquisadores, eles procuram. A gente só não pode se encantar, achar que nós descobrimos a verdade, porque nós não somos perfeitos. Nenhum de nós é perfeito. E respeitar o outro, porque o outro também está no momento dele, de dificuldade, ignorantes como nós também somos. Jesus na cruz, ele não fala, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. E nós continuamos não sabendo, mas nós que adquirimos um pouquinho de conhecimento, porque nós ainda não sabemos nada, vai ser cobrado da gente. Então, quando vocês acham que a gente que é espírita, que nós somos cobrados da nossa postura, da nossa conduta, seja dentro da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente social, a pessoa se esquece de que nós somos endividados. Ser espírita, um dia o Antônio Carlos falou aqui, quando alguém nos pergunta, você é espírita? Mais ou menos não pode ser. Ou você é ou não é. Ser espírita não é ser perfeito. Ser espírita é ser trabalhador, é ser aluno, é tentar melhorar. E nós temos que prestar contas à nossa consciência. Porque Jesus também não deixou nada escrito para nós. Tudo que nós temos que fazer, ou deixamos de quando fazemos, está impresso aqui. E vai ser cobrado de nós. Quando nós não sabemos. No passado, os meus avós e bisavós, que veio dos meus pais, falavam, a justiça ela vem a cavalo. Hoje vocês esquecem, o cavalo está fora de moda. Hoje ela vem agorinha mesmo. E nós temos consciência de que ela vem. A gente pode até fazer de bobo, mas ela vem. Vem para mim, vem para cada um de nós. Agora, de que maneira ela se processa na nossa vida, aí cabe a cada um de nós identificar aonde é que nós estamos errando. E nós sabemos. Seja com alguma dificuldade material, moral, espiritual. E aí, não podemos também falar a frase, Deus está castigando, jamais. Nós, deficientes que somos deficientes morais e espirituais também, nós não castigamos um filho nosso? Como que um Criador perfeito, que tem um projeto perfeito que somos nós, pode fazer tamanha crueldade conosco? Então, só para terminar aqui, eu trouxe para nós uma leitura muito bacana. Olha meu livrinho, estou despencando. Vou ler para vocês o seguinte, só para terminar. Para que a gente possa acreditar realmente que nós somos de Deus. E o título é assim, nós somos de Deus. Não nos é fácil desvencilharmos os laços que nos imandam aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. Apesar de nossa origem divina, 1000 obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade celeste. É como se nós, temporariamente,
nos desvencilhássemos do Criador. Só fomos colocados aqui ao bel prazer. Nos fez, colocou, uns são felizes, outros não, e por aí afora. Cega-nos o orgulho para a universalidade da vida. O egoísmo encarcera-nos o coração. A verdade ergue-nos falso trono de favoritismo indébito, buscando afastar-nos da realidade. A ambição inferior precipita-nos em abismos de fantasia destruidora. A revolta forma tempestades de ódio sobre as nossas cabeças. A ansiedade fere-nos o ser. E julgamos, nesses velhos conflitos do sentimento, que pertencemos ao corpo físico, ao preconceito multissecular e à convenção humana, quando todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimo de forças e possibilidades para descobrirmos nós mesmos, enriquecendo o próprio valor. Na maioria das vezes, demoramos-nos no sombrio cárcere da separação, distraídos, enganados e cegos. Contudo, a vida continua, segura e forte, semeando luz e oportunidade, para que não nos faltem os frutos da experiência. Pouco a pouco, presta atenção nesse último parágrafo, hein? O trabalho e a dor, a enfermidade e a morte, compelem-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para as zonas mais altas. Não desprezes, pois, esses admiráveis companheiros, a dor, o trabalho, a enfermidade e a morte, que fazem parte da jornada humana, porquanto, quase sempre, em companhia deles, é que chegamos a compreender que somos de Deus. E é uma grande verdade. A gente só se aproxima de Deus quando a situação aperta. Quando vem a dor, como ele diz para nós aqui, ó, o trabalho, quando vem a enfermidade. Aí é a hora da gente falar, né? Deus, me ajuda. Me mostra o caminho que eu devo percorrer. E é só através dessas perguntas, do conhecimento, do estudo. Quem está vindo pela primeira vez, vamos estudar. Nenhum de nós aqui vem trazer para vocês a verdade. E nem receita. Porque nós não temos receita de bolo para sermos felizes. Se fosse assim, seria muito fácil. Então, só com o estudo mesmo, que a gente consegue acalmar o nosso coração, compreender porque passamos por essa ou aquela situação. Porque atravessamos momentos sombrios na nossa vida, porque todos nós atravessamos. E nenhum de nós pode mensurar a dor do outro. Minha mãe dizia uma frase muito interessante, poucas palavras: coração é terra que ninguém pisa. Nenhum de nós conhece o outro a fundo. Nenhum de nós tem a capacidade. Nós podemos momentaneamente nos colocar no lugar do outro, que é um programa que o Fantástico fez ontem com as crianças também, vendo se as crianças têm a capacidade. E vamos aprender também a educar os nossos pequenos, porque eles têm um mundo muito adverso, muito diferente. Estão precisando de muito carinho, de aconchego, de acolhimento, de ensinamento, porque o mundo que nós estamos vivendo agora está sugando esses meninos de uma forma tão trágica, tão triste, que às vezes a gente para pensar, vocês como pais e eu também. Será que nós estamos errando em alguma coisa? Porque nós estamos temporariamente detendo, né? Nós estamos segurando nas mãos filhos diletos do Criador. Nós somos muito responsáveis. Nós precisamos acreditar que nenhum de nós está sozinho, que nós somos de Deus e seremos dele. Quem não acredita na palavra de Deus, como um aluno me perguntou, eu falei, então você vai acreditar numa força tremenda que rege o universo, que deixa essa grande bola azul pendurada na Via Láctea. Se você não quiser chamar de Deus, você fala que é uma força, que é uma energia, mas ela tem poder. Para a gente fazer a pergunta se você acredita em Deus, vamos olhar à nossa volta. Vamos ver onde não tem o dedo do homem. Quem será que criou? Então, se a gente não acredita em Deus, vamos procurar essa resposta e ver se a gente encontra, para que a gente possa ter uma vida mais tranquila, mais feliz, sempre lembrando de que nenhuma ovelha se separa do rebanho. A gente pode estar lá longe, mas ele vem nos buscar, porque a hora do encontro para todos nós é chegada. Nenhum de nós vai ficar sem encontrar com ele e prestar contas. Obrigada, gente. Boa noite.